Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio FM Verde Vale, muito bom dia! A 94.1 Verde Vale Entrevista tem a satisfação de conversar com o senhor Dinarte Ribeiro Guedes Neto, chefe de Recursos Humanos da Prefeitura de Porto União e autor do blog Onde Fica Porto União, e também é artesão de peçanha. Meu caro Dinarte Guedes, eu sei que teu nome de guerra é Dinarte, né? Sim. Tá. Muito bom dia e seja muito bem-vindo na FM Verde Vale Entrevista. Bom dia a todos os ouvintes da FM Verde Vale. Bom dia, professor Luiz. Então, uma satisfação conversar com você e que nós tenhamos uma excelente entrevista, eu tenho certeza absoluta. Os nossos ouvintes vão se encantar com a bela história em relação a esse blog que desencadeou outras coisas boas. Eu sei que você é um grande pesquisador no sentido de descobrir, tá? De localizar imagens envolvendo pessoas. Mas antes de nós iniciarmos Onde Fica Porto União, este blog maravilhoso, aonde você e mais pessoas se envolveram, em especial Márcio, depois quero saber como foi essa ideia de vocês, nós precisamos conhecer quem é esse garotinho Dinarte, onde nasceu, os pais, irmãos, por gentileza, fique à vontade. Meu nome é Dinarte Ribeiro Guedes Neto, eu brinco que eu sou rio-negrense de nascimento e porto-unianense de coração. Sou nascido em Rio Negro, Paraná, filho de José Alzerino Guedes, ferroviário, aposentado, e da Dona B. Dona B. Dona B. Meu pai nascido em Curitibano, Santa Catarina, minha mãe em Cambé, Norte do Paraná, se encontraram em Curitiba. Aí depois que o meu pai prestou concurso para a rede ferroviária, acabou sendo transferido finalmente para cá, que foi a nossa última parada. Porto Seguro da família. Porto Seguro da família. E então estabelecemos residência aqui. Tenho duas irmãs, a Kédia Mara Guedes, que trabalha na Arlep, e a Dinara Isabel Guedes, que é professora no estado do Paraná. Eu vim para cá ali, começando o ensino médio, estudei no CID. Então eu gostaria, já que você entrou na parte da educação, que você fale dessa formação educacional, tá? Então você veio para cá, se entrou no fundamental, no médio, enfim, coloque aos nossos ouvintes, por gentileza. Eu estudei inicialmente no Anchieta, né? Aí depois mudei para fazer o ensino médio no CID, aí terminei o ensino médio do CID, aí fui fazer a FACE, que hoje é Uniuv, então me formei em administração. E hoje em dia sou especialista em gestão de pessoas, né? E até porque daí, hoje em dia trabalho no Recursos Humanos. E nesse meio tempo, né, prestei serviço militar no NPOR aqui de Porto União, na turma de 97. E lá, inclusive, servi com o Alexandre Parabox, que acabou se tornando meu cunhado. Conheci minha esposa lá dentro. Mas eu quero que você explique melhor na formação da sua família, como é que foi esse contato, essa situação de se apaixonar pela tua esposa. Tudo bem? Mas vamos entrar exatamente no sentido da formação familiar. Mas antes disso ainda, Dinarte, em relação à tua formação, então o primário você fez na cidade que você nasceu, é isso? Eu comecei em Mafra, no Odir Zanelato, depois a gente o pai foi transferido para Itaiópolis, aí estudei mais um tempo lá em Itaiópolis, aí depois a gente voltou para Mafra, quando ele foi transferido de novo para Mafra, daí de Mafra a gente veio para cá novamente. É interessante, te fiz essa pergunta porque filho de ferroviário, né? A família é meio nômade. Sim. Inclusive a mudança de Mafra para Itaiópolis foi feita de trem. Fez de trem? Foi as coisas, né, da nossa casa foram de trem para lá. Por conta da rede? Por conta da rede. Muito bem.
Bom, então vocês acabaram realmente se fixando aqui em Porto União, Porto Seguro, né? Sim. No entanto, você continua aqui também com a tua família. Mas quero que você fale um pouquinho em relação à formação da família que você decidiu fazer com a tua esposa. Por gentileza, o nome da tua esposa? Emilena Parabox. E parece que você arrastou ela também para o artesanato, mas isso aqui é conversa para depois. Foi o contrário, mas foi o contrário? Sempre tive paixão por trabalho manual, né? Sim, sempre. Mas, tranquilo, depois nós vamos entrar em específico, você vai... O cara quando está apaixonado, se continua apaixonado, ele não desobedece a mulher, né? Nunca. Dinarte, em relação dessa união, constituição da tua família, quantos filhos, a tua esposa, pelo jeito, sempre está ao teu lado, endossando as ideias, e você endossando as ideias dela, porque é um trabalho em conjunto. E quando você trabalha realmente com a arte, você tem que ter aquela sensibilidade. E um dos itens é a questão da empatia, saber se colocar no lugar do outro. Mas nos fale desse momento agora, aonde você encontrou a tua esposa. Quando você falou em off que encontrou que o exército brasileiro é responsável, eu digo, bom, no mínimo deve ser uma militar, coisa parecida. Não tem nada a ver, né? Não, eu cumpri o serviço militar ali no NPOR, né, como aluno, e servi com o irmão dela. Aí, num dos dias de visita, ela foi lá, lembro de ter visto, achei ela bonita, assim, mas não tivemos nenhum contato ali inicialmente. O contato veio um ano depois, ali que meu pai tinha uma lanchonete na Praça Hercílio Luz, ali o Guedes Lanches, e daí foi ali que a gente começou a ter um contato maior. Ali eu acabei me apaixonando por ela, e eu acho que você se apaixonou por mim também. Não, você tem que encher a boca e dar certeza. Aí a gente começou a namorar e acabamos mais tarde casando, né? E esse relacionamento rendeu um fruto. Gustavo Henrique Parabox Guedes, nosso filho, que hoje já está com quase 21 anos aí, e estuda engenharia de software na Uniguaçu e já trabalha como desenvolvedor de software também. Pô, 21 anos. Pô, O tempo passa. Passa, Guedes. Bom, o Guedes já lembrou teu pai, Guedes, sim, né? Teu pai, o nome de guerra dele era Guedes? Guedes, e meu filho, né, o nome Guedes, né, meu pai, todo mundo conhece por Guedes. Se você chamar ele o José Alzerino Guedes, ninguém sabe quem que é, mas o Guedes todo mundo sabe quem é. E o meu, por conta, acho que do nome ser bastante diferente, né, que é o nome do meu avô, que eu recebi, né, e todo mundo me chama de Dinarte, mas o meu filho, como o Gustavo Henrique tem bastante por aí, acabou virando Guedes também. Guedes. Então carrega o nome de guerra do avô. Que bacana. Sim. Bom, nós vamos agora entrar em relação à questão do blog. Eu quero entender como surgiu essa ideia do blog Onde Fica Porto União. Já na minha opinião, é bem chamativo. Onde fica Porto União? Aqui, né? Dentro daquela lógica aqui. Mas eu penso que isso despertou um interesse grande, né? Quando então no blog. Nos falem da onde partiu essa ideia, por que partiu essa ideia e, claro, depois a gente vai entender todas as consequências em relação a esse momento tão importante que está disponível para a população. Questão do turismo, economia, cultura, pesquisas em geral. Quer dizer, de repente se cria algo e você não imagina as consequências de ordem positiva em relação a uma coisa que vai ser tão simples, mas de grande valor. Eu prestei concurso para a prefeitura, né? Em 2009 assumi de concurso como analista de controle interno. Aí a gente trabalhava aqui numa sala junto com a contabilidade, setor de patrimônio, e todos juntos ali num salão. E conheci o Márcio Roberto Marczynski, né? Ele
apaixonado pela história do município, por foto, por tudo que envolve o município de Porto União, né? Na época ele era responsável pelo patrimônio aqui da prefeitura e sempre estava atrás dele. Ele tinha um blog, sempre estava atrás de postar coisa, de divulgar o município, né? E na época também o nosso contador tinha um blog, o rapaz aqui, o Célio, que é do jurídico, também tinha um blog sobre história. E era uma moda na época, assim, a gente sempre entrava para ler blog e tudo mais. Hoje em dia já não é muito, né, usado, mas antigamente era muito mais apelativo. E o Márcio acabou resgatando, que estava mal acondicionado lá na época, a Secretaria de Cultura na Câmara de Vereadores de Porto União, lá no espaço que hoje é a Câmara, né? Eles estavam retirando de lá para a Câmara se instalar lá. E acabamos trazendo tudo para cá. O Márcio foi lá, correu atrás, pegou e trouxe tudo para cá, porque isso não se perdesse nada, né? E trouxe para cá e a gente começou a digitalizar isso. Normalmente digitalizava em horário do almoço, eu almoçava na minha mãe aqui perto na época, aí eu ia lá, almoçava rapidinho, voltava e ficava digitalizando. E a gente acabou digitalizando tudo isso aí para ter como forma também de divulgar. Na época pedimos autorização para o prefeito autorizou a gente usar isso como forma de divulgação. E um dia eu estava vindo trabalhar e surgiu a ideia de criar um blog, porque tinha muita foto que a gente não tinha identificação, algumas das mais antigas, né? Às vezes tem escrito ou no verso. Perfeito. E tinha algumas que a gente tinha o local ali, tudo assim, que aparentemente era conhecido ou tinha pessoas conhecidas, mas a gente não sabia aonde era. Daí surgiu a ideia de criar um blog e para colocar essas fotos lá para ver se o pessoal conseguia identificar. Até na época brincaram comigo, cara, ninguém interage com o blog, não vão interagir. Daí até pensei, quando falaram isso, falei, deixa eu pôr uma postagem mais simples possível, né? Para que ver se o pessoal interage, para daí na sequência pôr as mais complexas. Até a primeira postagem que tem lá, se o pessoal rolar até o final lá, vai ver que é da Igreja São Miguel Arcanjo, lá de São Miguel da Serra. Eu botei lá e perguntei que igreja que era essa. Aí teve, se não me engano, 2 ou 3 comentários. Eu já me animei. Falei, opa, então o pessoal vai comentar, né? E eu vou te cortar. Mas essa ideia, onde fica Porto União? Não sei se não desenrolar da tua explicação, porque eu quando eu leio, é uma provocação, entende? Sim. É uma provocação. E isso é saudável, porque daí você faz com que as pessoas participem, né? Sim, a ideia, na verdade, era perguntar onde fica isso em Porto União, mas o nome ia ficar um pouco mais extenso, sim, né? Daí, na época, resolvi abreviar por onde fica Porto União. Ali, 4 palavrinhas, achei que realmente ficaria meio provocativo, né? Perfeito. E que a intenção justamente era que as pessoas interagissem, né? Achei que, como dessa maneira, ficaria meio óbvio que a pessoa teria que interagir, né? Então foi por isso o nome, porque a ideia era colocar fotos e que as pessoas identificassem. E foi praticamente tudo que foi colocado lá, e foram mais de 500 postagens, tudo foi identificado. Mais de 500? Sim. Olha, e sempre é o grupo de pessoas ou pessoas novas estavam participando? Tinha gente da Alemanha que tinha ido embora para cá, assim, que era postar coisa, ele ia lá e identificava, sabe? Tinha gente... agora não vou lembrar porque eu teria que dar uma olhada com calma assim, mas tinha interação de pessoas que foram embora da cidade aqui de no mínimo 15 países assim, que eles assim, com muita frequência interagiam no blog. Assim, acho que foi um dos melhores pagamentos, né, para quem cria alguma coisa. Você e o Márcio que criaram, de repente você cria um blog específico. Não existe retorno maior do que a participação, o interesse e o esclarecimento. Nós, com frequência, pegamos algumas fotografias antigas. Eu tenho uma certa idade já, então eu consigo identificar, né? A partir do cinquentenário de Porto União para cá, e enfim, a gente vivenciou a época do Dr. Lauro, Nito Gaspari, Serafim Caos, uma série de vereadores, Orlando Cretes, tantos outros que realmente fizeram a diferença aqui para o desenvolvimento. E essa interação e a crescente assim, procura pelo que estava sendo mostrado lá,
acabou que a gente digitalizou muita coisa, não só isso, foi digitalizado todos os livros de lei mais antigos, desde 1917 até acho que a gente chegou em 1980 digitalizando lá, e isso está lá no blog para consulta. Foi digitalizado livros antigos já de acervo público, foi digitalizado livros de atas de escolas antigas, até teve uma que foi colocada lá que era assim que gerou muita repercussão. Foi expandido para o livro dos prefeitos, porque o pessoal ligava perguntando informação de prefeito, a gente digitalizou nossos prefeitos, estava lá dentro também. Foi expandido para roteiros turísticos, daí porque muita gente chegava lá e perguntava onde é que ficavam as cachoeiras, tudo. Aí como o meu trabalho exigia que eu fizesse fiscalização e fosse muito ao interior, sempre levava minha câmera junto, tirava muita foto. Já registrava o local. E acabei montando dentro do blog com quilometragem, com fotos, né, das encruzilhadas, tudo. Hoje em dia praticamente todas as encruzilhadas têm placa direcionando, mas antigamente não tinha. Então foi uma forma de fazer com que as pessoas chegassem até o interior também para conhecer. Isso tudo como um trabalho abnegado, de forma altruísta, Sim. Pela realização de um projeto que nasceu no trabalho, você e o Márcio, e você foi acrescentando. Como é difícil encontrar pessoas desprendidas em termos de aquela pergunta, quanto eu vou ganhar? São raros, né? Aquelas pessoas que se dedicam de corpo e alma, no sentido de ter a visão da importância do momento e do resgate histórico. Então, um dos motivos de você estar aqui é exatamente essa questão do blog. O pessoal te conheceu já bem no primeiro bloco, e o que esse blog fez com que vocês viessem colher frutos maravilhosos. Quer dizer, em todos os setores, o resultado. Sim. Dinarte, mais um detalhe em relação a esses registros. Tudo que está exatamente digitalizado, todos têm acesso. Como é que funciona? Estou lá em casa, estou pesquisando alguma coisa de Porto União ou da região, como é que eu faço? Todas as fotos digitalizadas se encontram ali com a Secretaria de Cultura e Turismo, né? E todo o acervo se encontra para consulta também. É só procurar a Secretaria de Cultura e Turismo, que fica aqui em cima da rodoviária de Porto União, e pedir acesso ali. Eles normalmente concedem a consulta no local, né? Ali você pode consultar o que você precisar lá, e todo o acervo de Porto União histórico está lá. E você conseguiu, digamos, identificar pessoas, os nomes, cargos, sim, através do próprio público. Sim. É interessante que você falou, pessoas que há anos saíram da cidade, mas quando a pessoa é criança e jovem, ele não esquece de pessoas que ele conviveu, inclusive detalhes que os adultos já na idade madura não têm essa facilidade. Então, você trabalhou realmente algo assim bem inteligente e com muita sabedoria, porque senão passa, vaza entre os dedos da mão e jamais vai se resgatar a história. Veja a importância de você fazer um registro de uma entrevista, deixar documentado a imagem, o som, porque é a nossa história, Bom, turismo, cultura, economia, pesquisas, quer dizer, todos os setores foram beneficiados em relação ao blog Onde Fica Porto União. Sim. Muita gente procurava a gente, inclusive, para ajudar em trabalho de faculdade, vários tipos de coisas assim. E isso fez com que a gente fosse atrás de outras coisas para disponibilizar para consulta. Tinha coisas assim que a gente não tinha lá e que muita gente ligava, pedia, por exemplo, nome de rua. Da onde surgiu o nome da rua tal? Então a gente achou uma caixa com um monte de biografia de rua. Muita coisa foi digitalizada, foi colocada à disposição. Eu até tinha começado uma série de postagens novas lá,
para contar um pouco da história, só que com os afazeres do dia a dia, do RH, aí não deu tempo mais de fazer. E fora isso, o artesanato que surgiu da minha vida e roubou mais um pouco do meu tempo. Pois é, então sobre o artesanato eu quero que você comente um pouco. São aqueles ovos, né, peçancas. Peçancas. O nome é meio complicado de pronunciar, né? Eu que tenho dificuldade com a fala, ninguém acha que é verdade, né? Mas é pura verdade. Então eu gostaria de saber como é que surgiu. Foi através do blog? Foi. E como é que a oportunidade de você se tornar um artesão e a tua esposa também uma artesã nessa área. Sim. Nos conte um pouquinho sobre essa história também maravilhosa no sentido do artesanato. Como forma de diversificar o blog, né? O blog, na verdade, me proporcionou muitos convites, né? Para exposição, para várias coisas. Uma delas, no Castelinho, foi a exposição Ovos, Criatividade e Arte que teve. Acho que ficou um pouco mais de uma semana ali, que era de um médico de Curitiba que tinha trazido parte da coleção de ovos que ele tinha. Ali tinha de tudo um pouco, até réplica de Fabergé, pêssega, ovo com palhazinha, todo tipo de ovo decorado. Foi ali o meu primeiro contato assim com a arte em ovos, assim, daquela amplitude. Eu fiquei apaixonado, tirei muitas fotos, fiz a postagem, coloquei no blog. E por coincidência, uma semana depois eu descobri que estava tendo um curso de pêssega na Igreja Santíssima Trindade lá em São Cristóvão, próximo da minha casa. Aí convidei minha esposa, que é descendente de ucraniano, né? Falei, vamos dar uma olhada lá. Daí a minha intenção era só registrar como que era feito. Aí fui lá, tirei umas fotos, conversei com o Wilson José Kotviski, que estava ministrando lá essa oficina, né? Só que a oficina tinha sido no dia anterior. E uma semana depois ele faria uma nova em Paula Freitas. Então a gente pegou e falou assim, vamos lá. Daí ele convidou, vamos lá fazer. E daí a minha cunhada estava fazendo e a gente combinou de ir lá para a minha esposa e meu filho, que são descendentes de ucraniano, aprender. E eu fui só registrar. E chegando lá, a oficina era o dia todo. E aí o Wilson falou assim, eu comecei a tirar foto e tal dele. Você não vai ficar só tirando foto o dia inteiro, não. Pode começar a fazer esse negócio aí, rapaz. Aí sentei, peguei o bico de pena, que é feito um bico de pena, assim, e escrevi assim. Daí ele falou, ó, comece escrevendo no papel o nome de vocês. E eu, com muita facilidade, assim, até porque eu tinha uma caligrafia muito feia. E lá em Itaiópolis fiz um curso de caligrafia, o que me ajudou bastante nisso. Aí fiz e vi que fiz a primeira, ficou legal, fiz a segunda, ficou melhor ainda e vi que levava jeito. Daí a gente saiu, na verdade a gente saiu lá de Paula Freitas com kit para fazer em casa já. Aí a gente nunca mais parou. Quer dizer, você correu atrás mesmo. Quer dizer, chegou atrasado um dia ali no São Cristóvão e depois teve a oportunidade em Paula Freitas. Sim. Interessante. Você vê como é que são as coisas, né, Dinarte? Elas estão dentro de você. Precisa um toque para florescer aquele potencial, seja na arte, seja, enfim, na poesia, na literatura, na música e mesmo em uma atividade que exige uma destreza impressionante, porque ali é precisão, né? Precisão. É corte cirúrgico. E inclusive basta às vezes uma provocação para que você crie uma coisa diferente, né? Que foi basicamente isso que aconteceu, ou que aprenda alguma coisa diferente. No nosso caso, depois que a gente começou a olhar essa questão da arte em ovos, a gente achou uma foto na internet com uma ucraniana que tinha feito uma casquinha de ovo com um bordadinho ponto cruz, mas uma coisa bem simples assim. Minha esposa ficou louca com aquilo. Falou, meu Deus do céu, que coisa mais linda, porque ela é bordadeira também, ela faz ponto cruz e ela falou assim, vamos tentar fazer? Aí pense, falei, vamos, sempre topei tudo que ela me propõe, né? Aí pegamos um ovo de galinha, nós com uma furadeira desse tamanho lá, tentando fazer uns furinhos para ela fazer um teste para ver se ela conseguiria bordar aquele ovo. E conseguiu. Depois disso a gente investiu num equipamento diferente e a gente criou a pêssega bordada, que é a união da pêssega tradicional com o bordado ucraniano. E hoje a gente pega num ovinho de pata
Assim a gente faz em torno de 1.400 furos e ela borda todinho à mão. 1.400 furos. E ela borda todinho à mão em ponto cruz e a gente chama de peçanca bordada. É a que a gente tem notícia, somos os únicos que fazem isso. Isso que eu ia perguntar. Exclusividade da família no Brasil ninguém faz isso. Na Ucrânia a gente sabe que aquela moça desenvolveu um trabalho, mas a gente desenvolveu toda a técnica separada depois, né? Sim. Mas a gente não tem conhecimento de outra pessoa que faça esse trabalho. Então está lançado o desafio. E se alguém borda o ponto cruz em ovos, então procure o Dinarte para trocar as ideias. Dinarte, nós estamos falando de coisas assim maravilhosas. Estamos falando da nossa população, estamos falando da nossa arte e estamos falando de exclusividade, né? E foi um desafio para você e para tua esposa. Afinal, quem está nos acompanhando, existe uma associação que você é um dos fundadores, é isso? Sim. Eu gostaria o endereço dessa associação, um telefone para o contato, pois eu tenho minha cunhada que ela é apaixonada pelo bordado ucraniano. Na casa dela, ela é de origem portuguesa, tá? Descendente de portugueses, melhor falando, mas ela se apaixonou em relação aos bordados e, enfim, tudo aquilo que tem uma estampa hoje em porcelanas, xícaras, pratos, ela é uma apaixonada, sabe? Então, de repente, tem alguém que também tem o interesse para Sim. o contato. Até, inclusive, a peçanca em si, ela é um artesanato, considerado um artesanato brasileiro. Hoje, nós tínhamos um grupo informal, né, que inclusive sempre fizemos a Feira da Van, que é a maior feira de peçancas do Brasil, com em torno de 1.000 peçancas que a gente expõe todos os anos na época da Páscoa, durante uma semana. E que nos últimos anos aí a gente sentiu a necessidade de formalizar. E foi recentemente formalizado, foi formalizado esse ano e foi criada a APV, a Artesãos de Peçancas do Vale do Iguaçu. Nós somos 8 sócios fundadores, né? Eu e minha esposa somos 2 deles. E a gente produz peçanca o ano todo. Todos nós somos, temos a carteirinha do artesanato vinculado ao programa do artesanato brasileiro, justamente porque a peçanca veio com a imigração ucraniana, mas ela já é considerada um artesanato brasileiro e inclusive a peçanca brasileira ela é muito diferente da peçanca fora daqui. Quer dizer que é mais bonito e é melhor, é isso? Eu sou suspeito para dizer, mas eu vou te dizer, tem muita gente que faz peçanca no Canadá, sim, na Ucrânia e em outros lugares. Uma vez veio um grupo canadense para cá, rapaz do céu, compraram muita peçanca nossa, porque eles falaram que a nossa peçanca é muito bonita. Olha só. Então, o nosso contato, hoje a gente, como é uma associação ainda nova, a gente está se estruturando. O nosso contato principal é via Instagram ainda, com arroba Núcleo Peçanca P União. E já foi levado o nome de Porto União e a peçanca de Porto União para Brasília, foi levado para o Nordeste. Que é algo totalmente diferente em algumas regiões do Brasil. Meu caro Dinarte, em nome de toda a nossa equipe da FM Verde Vale, agradecemos sua importante entrevista e foi extremamente produtiva. Nossos ouvintes ficaram sabendo o que é o blog Onde Fica Porto União e também sobre o artesanato de peçanca. Enfim, foi uma verdadeira aula, mas precisamos que deixe uma mensagem aos ouvintes da FM Verde Vale. Então, eu deixo a mensagem a todos de que, se vocês precisarem de qualquer informação, tanto turística quanto histórica, entrem em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo. Eles vão ter o maior prazer em recebê-los e fornecer a informação que vocês precisam. É só chegar ali em cima da rodoviária de Porto União e ter acesso às informações. E não posso deixar de dizer que valorizem o artesanato, principalmente o artesanato municipal, né? Tem muita gente que duvida que isso é feito em Porto União. É feito em Porto União, sim, com uma qualidade incrível. E a minha mensagem final
presenteie com o artesanato quem você ama. Senhoras e senhores, FM Verde Vale Entrevista retorna domingo que vem, às 6h30, com mais um convidado. Desejamos um excelente domingo e vamos ficar com ele, Deus, a essência da nossa existência. Até lá!